Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje o convidado do Fronteiras é o Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, do Instituto de Física da USP de São Carlos. O Oswaldo, também conhecido de seus colegas como Chu, é um físico de grande sucesso na área de estado sólido, com diversos trabalhos publicados e inclusive patentes submetidas. É pesquisador 1A do CNPq e já ganhou o Prêmio Scopus como um dos pesquisadores brasileiros com maior produção científica. Além disso, tem contribuído de forma importante para uma área bastante distante de sua formação original de físico, que é a área de processamento de linguagem natural, uma área clássica da computação. O Chu é bastante conhecido na comunidade brasileira de processamento natural de linguagem pelas suas contribuições e é um dos fundadores do NILC, o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional sediado em São Carlos. No Fronteiras da Ciência já discutimos em diversas ocasiões o grande desafio que é desenvolver uma tecnologia onde máquinas compreendam a linguagem humana. É um dos meus assuntos favoritos. Neste programa vamos discutir as consequências que essas máquinas falantes terão sobre a forma com que a humanidade manipula conhecimento, e em particular como isso pode impactar de forma irreversível em como fazemos ciência. Falando com ele estarei eu, Marco Idiarte, do Departamento de Física da URGS. Eu queria começar, eu gostei muito daquela parte que tu falaste um pouco sobre epistemologia. Eu queria que me explicasse um pouco do que é o tal do quinto paradigma. Nós temos hoje, mais ou menos divulgado na literatura, que já tivemos 4 paradigmas para geração e aquisição de conhecimento. O primeiro paradigma, que data da Grécia Antiga, os nossos primeiros registros escritos, e que era um paradigma baseado no empirismo e observações empíricas, sem uma preocupação de confrontar as observações experimentais com modelos. O segundo paradigma veio já com Newton, Galileu, depois do Renascimento, em que havia modelos teóricos para explicar os resultados experimentais. Então, isso foi uma grande revolução, toda a ciência ocidental depende desse segundo paradigma. O terceiro paradigma veio já no século XX com o computador, porque agora, além de fazer teoria e experimento, pode-se também fazer simulação computacional. Pode-se gerar conhecimento a partir de experimentos, de modelos teóricos e simulações computacionais. E o quarto paradigma veio já no final do século XX, começo do século XXI, que é o chamado Big Data ou e-Science. Os nomes são diferentes, ainda nós não temos um bom nome em português para... Mesmo porque Big Data às vezes é Small Data, né? Mas essencialmente é um paradigma segundo o qual, além de fazermos experimentos, teorias, simulações, usam-se grandes quantidades de dados para transformar a informação em conhecimento. Geração de conhecimento, aprendendo dos dados. Qualitativamente, tu acha que isso é diferente de simplesmente fazer um experimento? Em que sentido seria? Não, qualitativamente é diferente porque ao invés de você se concentrar em uma série de experimentos que não são distribuídos e que você não busca padrões a partir de grandes quantidades de dados, essa é a grande diferença. Quando você pode usar grandes quantidades de dados e para isso emprega algoritmos de aprendizagem de máquina, você pode fazer descobertas que não seriam possíveis com os experimentos isolados. Essa é uma grande modificação. Isso reflete também o fato de que muitas das atividades que nós fazemos em ciência e tecnologia são atividades de classificação. Principalmente para quem faz física ou química, em que nós somos acostumados a ter livros textos, em que ao final de cada capítulo tem uma série de exercícios. Então a gente pode ficar com aquela impressão de que os problemas que a gente tem na vida real são passíveis de solução usando modelos e equações. A grande parte dos problemas que nós temos na vida real não podem, infelizmente ou felizmente, ser modelados de maneira simples. Isso vale para fenômenos naturais, para artificiais e especialmente para os fenômenos de ciências sociais e humanidades, que aí é muito mais difícil. Você não pode, por exemplo, esperar que haja um modelo fechado para comportamento humano e que você pudesse empregar equações, testar hipóteses ou obter resultados. Então, a consequência disso é que, em grande parte dos problemas, o que nós conseguimos fazer é classificar. Isso, a gente ainda está no quarto paradigma. Continuando nessa classificação, imagine, por exemplo, o diagnóstico médico. O diagnóstico médico hoje certamente é um exercício de classificação, em que o médico vai nos examinar. Ele não tem como usar modelos teóricos nem equações para poder descobrir
que nós temos, e ele vai nos classificar se está doente ou não está, se está doente, qual doença que é, quão grave é. E se essa doença é para o remédio X, Y, Z, ou seja, divide em termos dos remédios disponíveis e dos tratamentos disponíveis. Exatamente. Então, essencialmente é um exercício de classificação. Agora, o quinto paradigma, que não há menções na literatura de um quinto paradigma, é algo que eu falei pela primeira vez há uns 2 anos, e eu não vi mais ninguém falando, que é um paradigma completamente diferente dos outros, porque eu acredito que em alguns anos, algumas décadas, nós teremos conhecimento gerado pela própria máquina, sem intervenção humana. Como é que seria isso? Porque é importante, nos 4 paradigmas iniciais, os primeiros paradigmas, que são vigentes até hoje, independentemente da complexidade ou da sofisticação dos instrumentos e métodos empregados, podemos usar síncronos, podemos usar o acelerador do CERN, mas ao final e ao cabo, o conhecimento é gerado com intervenção humana, independentemente da sofisticação dos instrumentos. Ou seja, vai ser escrito numa linguagem, você vai ter gráficos para ser interpretados por um ser humano. Hoje sim, mas a minha previsão é que nós teremos esse quinto paradigma em que a própria máquina gera conhecimento, sem intervenção humana. Eu tive esse insight interessante, porque a máquina pode comunicar para outra máquina sem passar, o ser humano pode não estar ciente que existe esse conhecimento mais, ele vai ser transportado direto de uma máquina para outra. De uma máquina para outra. E há coisas interessantes nisso, porque quando o conhecimento é gerado pela máquina, não só conhecimento como metodologias podem ser criados pelas máquinas que são inacessíveis para os humanos. E acho que nós já temos muitas coisas que são inacessíveis para a gente. Por exemplo, se eu quero estudar um tópico na literatura e eu tenho naquele tópico 10 ou 20 mil artigos, é impossível que um humano estude. Sim. Então, de certa forma, parte do conhecimento já é inacessível na prática, pela nossa incapacidade. A geração está tão massiva que isso não vai ser possível mais. Isso não é mais possível. Isso é certo. Veja, por exemplo, para algum pesquisador, algum cientista que está iniciando em qualquer tópico, para ter algo original, para fazer algo que seja realmente inovador, ele precisa conhecer literatura. Até algumas décadas, conhecer literatura em um determinado tópico significava conhecer, sei lá, algumas centenas de artigos. Isso, ler uns 3 artigos por mês. Agora não. Agora, para saber se aquilo é de fato inovador, é necessário consultar um número muito maior. Lógico que a gente acabou não fazer isso, porque nós somos limitados e, felizmente, o julgamento que é feito da pesquisa que nós fazemos, também feito por humanos, é bastante limitado. De maneira que os nossos juízes não têm tempo. Também não conhecem a literatura tão bem. Para poder verificar se aquele trabalho é de fato inovador. Então estamos gerando os fractais, assim, onde Sim. Revistas especializadas com referis especializados aprovam trabalhos especializados. E, bom, de certa forma, de tempos em tempos, a gente tem redescobertas que são feitas por comunidades diferentes simplesmente porque não conheciam, não tinham conhecimento de uma solução para um problema que estava de posse de outra comunidade. Bom, veja, isso já acontece desde sempre. Mas o que é importante nesse quinto paradigma, ao contrário de todos os outros, se o conhecimento é gerado pela máquina, e ele pode ser gerado numa velocidade muito maior, e ele deixa muitas atividades humanas obsoletas, desnecessárias. A maneira como eu acho que esse quinto paradigma vai se dar é com uma convergência de 2 grandes movimentos que já estão em curso. O primeiro movimento é o que nós chamamos de Big Data, em que uma grande quantidade de dados, organizada por humanos, inclusive muito bem organizadas, porque como os computadores hoje não conseguem ler, então nós precisamos fazer com que os dados sejam organizados de uma maneira preferencialmente que de fácil acesso, acesso para as máquinas, para que as máquinas possam ter acesso àquela informação e transformar em conhecimento. Esse é um movimento de Big Data que é bastante prevalente, com muitos resultados que já estão em produtos que nós empregamos, produtos e serviços. Sim. Para transformar a informação em conhecimento, as ferramentas mais relevantes são as de aprendizado de máquina. Novamente, você ensina por exemplos para o computador aprender. O segundo movimento é complementar ao primeiro, que é para ensinar o computador a ler e compreender texto. Esse é um desafio enorme, cujos progressos nos últimos anos são absolutamente espetaculares. E há provas concretas disso. Uma delas é a qualidade de tradução automática, que melhorou enormemente. Em novembro de 2016. Quando entrou
a aprendizagem de máquina. Entrou certo? a aprendizagem de máquina. Isso. Então, expulsaram os linguistas da Google e começou a aprendizagem de máquina. Então, essa é uma demonstração, e a outra está nos sistemas de reconhecimento de fala, que estão cada vez mais sofisticados e que hoje nós nos comunicamos com as máquinas de maneira ainda muito limitada, mas não tem comparação com o que havia há 10, 15 anos. Então, esses grandes progressos em processamento de línguas naturais devem fazer com que, em algumas décadas, o computador tenha a capacidade de compreender texto. Hoje em dia, quando a gente quer fazer processamento automático, existem desafios, né? Porque nem todos os PDFs são iguais. Então, existe um certo desafio da gente desenvolver tecnologia para pegar e tirar o melhor possível os textos que estão nas nossas revistas e jornais. Mas tem uma convergência, as editoras estão se preocupando em preparar já para que as máquinas leiam esses textos, ou isso ainda é... Eu acho que estão se preocupando. As grandes editoras têm projetos variados de processamento de texto, por várias razões diferentes. Por exemplo, uma delas é para identificar referis mais apropriados para um determinado artigo. Isso não é automático ainda. Não é automático ainda, mas já há ferramentas de inteligência artificial para fazer isso. As grandes editoras já têm isso. Uhum. E cada vez estão fazendo ferramentas mais sofisticadas. A ideia de você tornar todo o conteúdo passível de ser lido por uma máquina, isso ainda está em estado bastante inicial, eu diria, mas essa é uma tendência. Já há exemplos de sistemas assim. Por exemplo, a base de dados de proteínas. Sim. Essa é uma das primeiras. Ela já é suficientemente organizada de maneira que a máquina pode ler. Então, da mesma forma que tem isso para proteínas, isso vai acontecer para outras. Em cristalografia já há bases desse tipo. Muitas revistas já se preocupam em ter os dados em arquivos que possam ser processáveis por alguém que tem acesso aos dados. Então, o que é mais provável é que o caminho seja, primeiro, os dados científicos, que é mais fácil, então, tabelas e gráficos, e, por fim, o texto. Mesmo o texto não é uma tarefa fácil, mas não é tão complicado como se possa pensar, porque o texto científico é bastante estereotipado. Claro. Uhum. Então, não é impossível imaginar que seja factível extrair o que é mais relevante de um artigo com processamento de língua natural. É até interessante porque existe um certo esforço quando a gente escreve um artigo científico de fazer ele mais palatável, mais agradável ao leitor, né? Mais agradável, vamos dizer, para critérios humanos. Talvez não seja necessário, por exemplo, um texto repetitivo a gente em geral desgosta, mas um texto repetitivo por uma máquina seria muito melhor. Né? Essa é uma coisa interessante porque pode ser que no futuro a gente tenha artigos só para máquina, porque vai fazer mais sentido. E até porque a máquina vai conseguir processar texto com uma velocidade que não se compara ao que nós temos. O computador Watson da IBM, que foi um supercomputador que foi usado já há vários anos para uma tarefa de processamento de língua natural, aquele jogo da televisão americana chamado Jeopardy, que é um jogo de perguntas e respostas de conhecimentos gerais sobre qualquer assunto. E aquele computador tinha no seu disco, na sua informação, todo o conteúdo da internet até a época, e conseguia processar o equivalente a 1 milhão de livros em um segundo. Uma velocidade de leitura, entre aspas, Sim. que é absolutamente impossível de se imaginar que o humano consiga. E ele simplesmente buscava padrões relacionados com a pergunta que foi feita. Porque tinha a velocidade tão grande que dava para procurar todo o universo de informação disponível que estava na internet. Será que o Watson... Eu acho que eles tentaram, mas o Watson não passa o teste de Turing, mesmo com todos essas... Eu acho que tem vários exercícios no teste de Turing, mas eu tenho a impressão que isso já não é um problema que se coloca, porque há polêmicas, de vez em quando se passa ou não passa, mas algumas desses assistentes já são tão bons na comunicação humana que você não consegue descobrir. Um amigo meu uma vez disse que alguns humanos não passam o teste de Turing se tu está falando com eles via terminal, certo. Então talvez a gente se engane também, né? Tem já algumas demonstrações nesse sentido. Por exemplo, há uns 3 anos, eu acho que na Georgia Tech, uma das universidades americanas, num curso de inteligência artificial, além dos TAs, que eram humanos, né, tinha um robô. E como os TAs não se encontravam, porque todo o curso era dado à distância, praticamente todo o curso era dado à distância, então eles treinaram um robô
para responder as perguntas mais frequentes dos alunos e para interagir com os alunos. Algumas coisas são simples, o calendário do curso, os prazos, os critérios de avaliação. Sim, alguma outra pergunta quando o escopo é pequeno, né? E mais as questões que eram perguntadas. Então, esse robô foi treinado com alguns milhares de questões que tinham aparecido antes. E o que foi interessante é que muitos alunos não perceberam que o robô era um robô, que aquele TA que tinha um nome era um robô. A comunicação via e-mail, via chatline. Então, inclusive tem um caso interessante, porque um dos alunos que estava fazendo o curso tinha trabalhado no programa do computador Watson da IBM. E ele disse que ficou um pouco envergonhado de ele, sendo da área, não ter percebido que aquele assistente de curso era um robô. E tem um outro caso também contado nessa história, é que um assistente humano, um monitor humano, que costumava trabalhar em horas meio diferentes, né? Então respondia mensagem de madrugada, um aluno cismou, o aluno tinha já ouvido falar dessa fofoca que havia um robô entre os assistentes, e esse aluno humano cismou que o assistente era um robô. O assistente humano. Era um robô. Então ficou testando e tal para ver se o outro caía em contradição e respondia porque achava que era um robô. Porque a ideia do teste de Turing era, vamos dizer, muitas das interpretações que se fez dele, uma delas era que se ele conseguisse enganar um humano, ele devia ter de alguma forma a arquitetura do cérebro, se não do ponto de vista físico, pelo menos do ponto de vista computacional. E hoje em dia isso está completamente derrubado pelas evidências, né? Porque o Watson não tem nada parecido, né? Então, ou a gente chega à conclusão que existem possíveis evidências que existem diferentes tipos de inteligência, ou... Eu, quando falo de inteligência artificial e de aprendizagem de máquina, eu sempre tento me circunscrever a tarefas, para não discutir assuntos que são mais filosóficos e complicados, dos quais eu não entendo. Por exemplo, qual é a importância de sentimento, a realização de uma tarefa intelectual. Sim, mas sentimento pode ser simplesmente um modulador sensorial. Então, e também, será que uma máquina, um sistema, vai conseguir fazer um trabalho tanto quanto o humano, não tendo sentimento, não tendo essa possível intuição? Eu acho que essas são questões difíceis de responder, mas então eu sempre me circunscrevo a tarefas. Será que a máquina consegue fazer essa tarefa intelectual que o humano faz? E a resposta que eu tenho dado para mim mesmo, depois de muitos exercícios e desafios que eu lanço para colegas, palestras ou em discussões, eu não encontrei nenhuma tarefa intelectual em que eu não vislumbre que uma máquina pode fazer também tão bem quanto os humanos. Escrever literatura. Por exemplo, escrever literatura não me parece um problema, já há muitos exemplos. Daqueles landmarks que dizem, não, o computador não será nunca criativo o suficiente para escrever um livro. Porque, quer dizer, lógico que a palavra criatividade é sempre muito complicada, e essa é uma das que eu evito. Então, eu ficando só na tarefa, será que um computador consegue escrever um texto, né, uma novela, um romance, que seja tão bom quanto um humano escreve? E minha resposta é sim. Pode não conseguir hoje, mas conseguirá fazer no futuro, né? E o mesmo vale para artes, para música. E para a ciência, né? E para a ciência, né? Sim, eu acho que uns 3 anos atrás na Nature ou na Science, eu confundo as duas, tinha um artigo sobre uma inteligência artificial propondo novos experimentos, era até em química. Parece que era um laboratório que guardava as informações sobre as experiências que davam errado. Então eu acho que o chefe do laboratório era obsessivo o suficiente, não só para guardar os êxitos, mas ele guardava os erros. Eles treinaram uma inteligência artificial com os erros e os acertos, claro, mas a grande maioria de erros, para ele propor novos experimentos. E ele propôs experimentos que eram melhores do que os dos experts. É o que dizia o... Isso já há alguns meses também houve um exercício interessante que os engenheiros dos sistemas de aprendizagem de máquina da Google fizeram uma maratona com uma tarefa específica. E aí eles iam desenvolver aquela tarefa de aprendizagem de máquina e os sistemas que eles desenvolveram de aprendizagem de máquina iam competir com eles. E eles perderam para os sistemas. A criatura, nesse caso, uma máquina, sobrepujou o humano. Para mim não é surpresa, eu acho que isso vai acontecendo cada vez mais, pela grande capacidade que as máquinas têm. E o meu convencimento veio já há alguns anos, quando eu tive certeza que
o aprendizado de máquina é essencialmente o mesmo que o aprendizado que nós temos. A máquina aprende por exemplos, assim como nós aprendemos por exemplos. Quando a máquina, então, tiver a mesma capacidade que nós temos de processamento, de memória, ela sobrepuja a gente. Então, se você olha a história, 20 anos, havia toda sorte de desculpas de por que a máquina não conseguia fazer reconhecimento de imagens tão bem quanto os humanos. E aí, por exemplo, dizia-se que nós temos, por causa da evolução, uma capacidade imensa de olhar, conhecer cenas, cenários e tal. A capacidade de processamento é incrível e nossas habilidades, uma máquina nunca ia conseguir fazer o mesmo. E esse é um problema que já acabou. A máquina já faz muito melhor que o humano. Tu acha que a linguagem é parecida? Com a linguagem vai se dar a mesma coisa. Porque tu pode ver o problema de duas formas, né? Por exemplo, qual é a tua visão sobre a ideia da pobreza de estímulos? Né? Por exemplo, o Chomsky diz que tem alguma coisa especial sobre a capacidade humana de aprender a linguagem. Nós não seríamos simplesmente uma boa máquina de aprender a linguagem. A gente seria uma máquina de aprender a linguagem especificamente para a linguagem que a gente fala. Tanto que a criança precisa de poucos estímulos. Essa é a ideia da pobreza dos estímulos. Ele precisa de muito menos estímulos do que uma máquina hoje em dia precisaria. Qual é a tua visão? Língua e matemática são dois assuntos bastante interessantes e, de certa forma, complicados, porque quando você olha os métodos de aprendizagem, a gente verifica que, para aprender língua e matemática, você precisa, para os humanos em particular, a gente precisa ir além das abordagens de tentativa e erro. Então, você vê, aprender a falar e se comunicar é algo que todo humano aprende. Você que tem alguma deficiência muito séria, mas, de certa forma, você poderia dizer que aprender língua é muito fácil. Entretanto, quando você olha o uso sofisticado da língua, níveis crescentes de sofisticação, você vê que não é um aprendizado fácil. Você precisa de muito mais estímulo. E você, inclusive, precisa de método. O mesmo se aplica à matemática. Hoje, você vê no mundo todo uma grande crise nos nossos jovens, nos nossos estudantes, nesses dois assuntos, língua e matemática. E você vê que isso não é só no Brasil. Isso ocorre em muitos outros países, mesmo os países em que há um sistema educacional bastante forte. O nosso tem as deficiências que nós sabemos que tem, se soma às outras. Mas mesmo em países que têm bons sistemas educacionais, quer dizer, o ensino dessas habilidades tem passado por crises grandes. E as crises têm a ver com a nova maneira que os jovens aprenderam, as novas estratégias que os jovens criaram de aprendizado, que são quase sempre de estratégia tentativa e erro. Não, tentativa e erro. Por exemplo, lidar com novas tecnologias. Bebês aprendem a trabalhar no celular e aprendem as funções do celular, sem ler nada, sem ouvir uma palestra sobre todas as funcionalidades daquele instrumento. Isso é feito por tentativa e erro, mas não é uma tentativa e erro, como a gente teve um aprendizado diferente, a gente sempre tende a achar que tentativa e erro é uma estratégia inferior de aprendizado. Mas os jovens mostram hoje que não é uma estratégia inferior, porque eles são super eficientes. Eu, por exemplo, se eu vou aprender algo em tentativa e erro, eu logo me frustro, porque eu fico tentando as coisas e não consigo chegar na resposta. Ao passo que os jovens conseguem, têm uma intuição para a tentativa e erro. Eu não sei qual é a causa e eu acho que isso não é bem estudado. Infelizmente, eu diria, porque para a gente estar em consonância, poder ensinar os nossos jovens de uma maneira que seja mais eficaz, a gente precisaria entender como é que funciona esse sistema essa estratégia de aprendizado por tentativa e erro eficiente. É interessante porque existe toda uma pedagogia que está sendo desenvolvida nessa direção, que é essa chamada gamificação do aprendizado, que seria um jeito de fazer muito fácil a tentativa e erro, porque ele te responde instantaneamente, ou quase instantaneamente, se tu acertou ou errou aquela questão. Por exemplo, tem o Duolingo, né, que é esse sistema de aprendizado de línguas, que é como um joguinho que ele vai te botando perguntas e tu tem que ou responder ou completar a sentença faltando uma palavra, que é diferente do que a gente fazia, né? Tu estudava e raramente ou com pouca frequência te testavam aquele conhecimento. Eu acho que isso tem que ser estudado porque não adianta só nós reclamarmos que o nível de sofisticação ou o nível de domínio da língua e de matemática tem o mesmo problema. Não adianta a gente só reclamar, a gente tem que tentar descobrir como é que os jovens fazem para encontrar esses atalhos. O exemplo de matemática que eu gosto de dar é de alguém tentar resolver uma equação de segundo grau sem usar o algoritmo, só por tentativa e erro. Possível, mas você não desenhar o gráfico. Então, agora, eu não vi estratégias por tentativa e erro dos jovens para resolver esse problema. E eles ainda são ensinados a usar o algoritmo de Bhaskara, mas pode ser que tenha uma outra maneira
nem que seja para ter um resultado aproximado. Mas tu começaste dizendo que isso faz com que o desenvolvimento da sofisticação seja prejudicado. Tentando ligar com a máquina. A máquina, ela não tem uma pedagogia especial. Ela sempre vai ser tentativa e erro. Sim, mas como ela tem uma capacidade de processamento muito maior... Ela faz tantas tentativas e erros que ela consegue fitar a curva. Além de que ela também vai aprendendo. E isso faz... Os atalhos ela vai descobrindo, mesmo que não se consiga explicar onde estão os atalhos, né? Falando de matemática e línguas, eu queria mencionar uma outra coisa que não tem a ver diretamente com essa nova tecnologia, mas tem a ver com a formação dos nossos jovens, né? Isso no mundo inteiro, e a nossa escola. Todo mundo, todas as crianças são estimuladas a escolher ou pensar no que profissão gostariam de seguir no futuro. Quando, na verdade, a grande maioria das atuações que nós temos, você pega 1000 pessoas, provavelmente 900 pessoas, entre aquelas 1000, não estarão realizando tarefas ou com uma atuação profissional típica da formação dela. Então, você tem, em economia, muitos engenheiros físicos, você tem escritores que são formados em direito ou alguma outra área. Então, com exceção de médicos, dentistas, engenheiros civis, então são poucas as profissões em que... Porque essas têm legislação que força o diploma. Isso. Então, são poucas as atuações que demandam uma profissão específica. Na maioria das atuações, principalmente nas de mais alto nível, a profissão não é a coisa mais relevante, é a formação. Então, eu acho que a nossa sociedade precisaria começar a discutir desde criança, a gente perguntar que tipo de formação que a pessoa tem, que a criança quer ter. Porque as crianças têm habilidades diferentes, pode ser uma habilidade mais de curiosidade para a área científica, ou para artes, ou para humanidades. Isso é mais relevante do que a profissão. Um outro conceito que nós não temos presente, e principalmente na escola isso faz muita falta, ainda mais no ensino superior, é que nós chamamos português ou inglês e matemática de disciplinas. Essa não é uma boa classificação para elas. Esse conteúdo que é ensinado é de linguagem, não de disciplina. É uma linguagem. Mesmo matemática. Matemática principalmente. Quando você vê, por exemplo, o que nós temos de conhecimento no mundo, como é que eu expresso esse conhecimento, como é que eu adquiro, como é que eu transmito o conhecimento. Ele pode ser por língua natural, português, inglês, chinês, uma língua natural, e ele pode ser por formalismo matemático. Tem uma terceira linguagem de conhecimento, que para mim é um pouco complicada porque eu não tenho talento, que é a linguagem artística em geral, né? Então você transmite conhecimento, você adquire conhecimento através da arte. Eu tenho dificuldade com essa linguagem porque eu sou completamente neutro. Eu gosto, mas eu não tenho talento. Então eu tenho dificuldade, inclusive, de aprender com arte. Eu aprecio, mas eu não aprendo. Então, eu, em geral, me concentro nas duas outras linguagens de conhecimento, não desprezo de maneira nenhuma a linguagem artística, mas eu concentro nessas duas que são as que eu mais conheço. Então, o conhecimento que nós temos hoje, por exemplo, na física, você não tem como transmitir conhecimentos de física sem a linguagem matemática. Agora, isso é absolutamente essencial para a formação de qualquer aluno. No nível superior, por exemplo, eu acho quase inadmissível que nós formemos profissionais que não aprendem um pouco da linguagem matemática, pelo menos que seja o básico, para ser capaz de compreender o que está à nossa volta. E o que está à nossa volta com essas novas tecnologias, que você fala de Big Data, de métodos estatísticos, de aprendizagem de máquina e de modelos, né? Você segue modelos de aprendizagem, modelos mais diversos. Quase inacreditável que a gente tenha formações sem ter essa base matemática. Da mesma forma que é quase inacreditável que a gente forme pessoas de ciências exatas sem um domínio da língua, de linguagem natural, mais sofisticado. Vou fazer uma pergunta instigante, então já também, tu está falando assim, é muito importante formação básica de línguas e de matemática, mas ao mesmo tempo a gente sabe que as máquinas elas vão começar a trocar informação, em princípio por nosso benefício, porque se a gente vai evoluir como sendo um usuário de uma inteligência artificial, a gente precisa realmente conhecer alguma coisa? Veja que até hoje, muitas vezes as pessoas falam que nós vivemos na era do conhecimento, e eu discordo por um motivo muito simples. Nós sempre vivemos na era do conhecimento. Quer dizer, quem detinha conhecimento tinha muita vantagem, sempre teve. A diferença é que hoje é que tem muito mais conhecimento, a sociedade é muito mais complexa. Mesmo pessoas com dificuldades financeiras se alimentam melhor do que reis há 2 séculos. Isso é absolutamente incrível. Pensando nas máquinas, as super máquinas que gerarão conhecimento, elas só estarão operando e substituindo os humanos na grande maioria das tarefas em décadas. De maneira que nós temos pelo menos 1 ou 2 gerações em que aqueles humanos que detêm grande conhecimento serão os que vão projetar e fazer as supermáquinas. Então, essa será a elite
Ou entre não, os né? humanos. Se as máquinas projetarem super máquinas. Não, mas até eu estou supondo que demora para as máquinas começarem a gerar o conhecimento e que isso se dissemine. Depois que as máquinas dominarem, aí é muito difícil fazer uma previsão. Eu já tentei pensar um pouco sobre isso e apesar de ter coragem de fazer previsões sem medo de errar, eu não tenho conseguido imaginar como pode ser o mundo com as máquinas não necessitando mais dos humanos para poder gerar conhecimento ou para elas se manterem. Hoje o convidado do programa foi Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, o Chu, do Instituto de Física da USP de São Carlos. Discutimos os impactos do surgimento de máquinas inteligentes na sociedade humana. Falando com ele estive eu, Marco Idiarte, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.